diz a palavra do Senhor que relata no Evangelho segundo São Lucas, capítulos 4 e também em Mateus 4, não faz falta que abrais as vossas Bíblias, quando que João Bautista anunciava que viria outro que bautizaria em Espírito, que ele unicamente trazia o bautismo de água para arrependimento. Hoje também vamos celebrar bautismos de água, vamos aqui celebrar em bautismo de imersão em águas, onde deixamos aí o velho homem viciado conforme a natureza da carne, para que possa emergir um novo homem. Mas é então necessário que recebamos também o bautismo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, como diz também a palavra do Senhor, que é o Espírito de verdade que nos guiará de verdade em verdade. E é necessário, tal qual como Jesus Cristo uma vez perguntou aos seus discípulos, que dizeis vós, quem sou eu? E diz a palavra do Senhor que Pedro contestou-lhe, tu és Cristo. E Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és, porque não te revelou carne nem sangue, mas o Espírito Santo. Levo um mês a compartilhar também na igreja sobre a corrida. Paulo compara-nos a nós como atletas em Cristo, e em 1 Coríntios 9, 23 e 24, no fim do versículo, ele diz, não vejo que todos estão numa corrida, mas na verdade só um que obtém o prémio. Correi a corrida de tal forma que o obtenhais. Às vezes descuidamos na corrida. Os nossos olhos focam-se noutras coisas. Às vezes sentimos desanimados. Vem desânimo às nossas vidas. E eu punha-me a pensar, porque é que vem desânimo às nossas vidas? Porque é que muitas das vezes não conseguimos realmente enfocar-nos na vontade de Deus? Porque é que não conseguimos obedecer? Porque muitas das vezes, irmãos, esquecemos que em realidade nós somos o templo de Deus, somos o Espírito Santo. Paulo escreveu aos Coríntios em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Muitas das vezes não cuidamos do nosso templo, não cuidamos da nossa comunhão pessoal com Deus, não vamos a Deus realmente em necessidade, mas bem muitas das vezes vamos ao Senhor com os nossos próprios conceitos, com as nossas próprias ideias. Paulo teve um problema na igreja de Corinto, em que uns comparavam-se com os outros e uns diziam eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Havia dissensão, havia divisão, havia discussões. Mas é necessário entender, irmãos, que as dissensões, as discussões, as dúvidas são para levar ante o altar de graça de Deus. Amém? Amém. Queria compartilhar convosco em 1 Coríntios, capítulo 2. Verso 1 ao 5. Dizia Paulo: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Ontem compartilhei a parte e falava sobre o exemplo de Billy Graham, que dizia que era necessário dar espaço na pregação, na exposição da palavra ao Espírito Santo. E muitas das vezes eu, neste momento, sinto-me assim, tenho que pedir: Senhor, ajuda-me. Ao estar aqui diante de vós, há uma grande responsabilidade, diante de 4, de 5, de 10, de 20, 100, 200 ou 300, porque representamos a Cristo Jesus, somos embaixadores do novo pacto. Temos que permitir que seja o Espírito Santo a guiar a nossa pregação. Paulo não pretendia saber nada mais que a Cristo crucificado, mas o Evangelho da cruz muitas vezes não nos agrada. O Evangelho da revelação da vontade de Deus muitas vezes não nos agrada, porque pretendemos mais bem fazer uma interpretação pessoal das Escrituras e adaptá-las às nossas circunstâncias, para que possamos viver um Evangelho light. Agora a Coca-Cola começou com a Coca-Cola clássica, depois lançou a Coca-Cola Dieta ou Light, agora já vai na Coca-Cola Zero. Muitas vezes no nosso meio também parece que queremos fazer o mesmo com o Evangelho, a ir ajustando-lo do clássico ao Light, e chegará talvez a correr o perigo nas nossas vidas de chegar ao Evangelho Zero. A letra, nestes dias tem-se predicado isso: o Espírito vivifica, mas a letra mata. Muitas vezes o nosso intelecto está cheio de fraseologia cristã. Já muitas vezes não falamos português ou inglês ou castelhano, não falamos cristianês. É uma nova linguagem que tentamos adaptar.
Há certos e determinados países onde dizem bendições ou bênçãos. Em Portugal é a paz do Senhor. Te saúdo com a paz do Senhor. Muitas vezes chegam os irmãos, paz do Senhor, e aquilo que temos menos na nossa alma, às vezes, é paz. Podemos às vezes inclusive estar como David esteve em desânimo, que dizia no Salmo 102: a minha alma se seca, sinto-me como a erva que murcha. Porque enchemos-nos de conceitos próprios. Em Romanos 12, Romanos 12, do verso 1 ao 4, a palavra de Deus, o título do capítulo 12 de Romanos é os deveres cristãos. E começa por dizer que apresentemos os nossos corpos como sacrifícios, ajudai-me, vivos e agradáveis diante do Senhor. E depois diz: não vos conformeis a este século, senão transformai-vos mediante a renovação do vosso entendimento, para que possais comprovar qual é a vontade de Deus, perfeita, boa e agradável. Amém? Mas diz em seguida: e não tenhais um mais alto conceito de vós mesmos, senão pensai de vós. Vou utilizar esta palavra em espanhol porque há alguns versos que estão entre o português e o espanhol. Senão pensai de vós com cordura. Amém? E cordura significa pensar de nós realmente na estatura que temos diante do Senhor e diante uns dos outros. Os nossos próprios conceitos afastam-nos da vontade de Deus. Temos que adaptar os conceitos do Senhor. Mais adiante, no verso 11, diz que não sejamos perezosos, mas que sejamos fervorosos no Espírito. E às vezes parece que perdemos o fervor do Espírito, caímos em apatia, caímos em ambiguidade, caímos em pensamentos e maquinações pessoais. Queremos tentar fazer escaladas, queremos tentar muitas das vezes fugir ao bisturi, fugir à espada da palavra, fugir à direção do Espírito Santo de Deus às nossas vidas. Diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 16,14 que o Espírito do Senhor retirou-se de Saúl e atormentava um espírito maligno de parte do Senhor. E isto porquê? Porque Saúl não obedeceu à voz de Deus por meio do profeta. Porque Saúl não cumpriu aquilo que Deus lhe havia enviado a fazer. Saúl tentou fazer uma adaptação para agradar ao povo. Tentou cativar membros para o seu reino. Ele era rei, mas queria sentir o agrado do povo. E muitas das vezes, ao nós querermos compadecermos do povo, ou estarmos talvez querermos estar em paz com toda a gente, e a palavra diz que pede-nos que estejamos em paz com todos os homens, busquemos estar em paz com todos os homens, mas não podemos fugir da verdade da palavra de Deus, não podemos fugir da revelação da palavra de Deus, que nos demonstra a vontade de Deus perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? Muitas das vezes tomar certas e determinadas decisões, muitas das vezes ter que dizer a certas e determinadas pessoas algumas coisas custa, mas é necessário fazê-lo. É necessário fazê-lo. A palavra de Deus fala em Números, quando são enviados os 12 espias à terra prometida. E desses 12 espias diz a palavra do Senhor em Números capítulo 13 que ao voltar a dar o reporte ao povo, 10 desses homens disseram que sim, nessa terra prometida havia coisas, vales, havia uvas, havia tudo. Mas, no entanto, eles fixaram-se, também existiam gigantes. Diz a palavra do Senhor que aquele povo então ficou desmotivado, porque o reporte daqueles espias foram enviados para fazer um trabalho para o Senhor foi negativo. E muitas das vezes nas nossas vidas adotamos um prisma negativo. Adotamos um prisma negativo sobre aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que todo aquele povo herdasse, entrasse na terra prometida. Mas uma inteira geração perdeu a promessa porque houveram 10 pessoas que transmitiram desânimo ao povo. No entanto, houve Josué e Caleb
que tomaram a de Deus e disseram: Deus está conosco, entraremos, não tememos e herdaremos a terra prometida. Amém? Amém. Muitas vezes nas nossas vidas desmotivamos-nos. E ao desmotivar-nos, o nosso coração impede-nos de fazer a vontade de Deus. Desmotivamos-nos e muitas vezes não obedecemos aquilo que Deus nos quer levar, aonde Deus nos quer levar, aquilo que Deus nos quer levar a fazer, a servi-lo intensamente. Vamos na corrida da salvação. Precisamos do Espírito Santo para ultrapassar as barreiras. O Espírito Santo vem às nossas vidas, limpa-nos. Ele prepara-nos, porque nós mesmos não conseguimos preparar-nos. É impressionante quando Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, verso 7, e diz-lhes: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E a verdade, muitas vezes vamos a correr, vamos em sprints e corremos bem, mas muitas das vezes nos detemos, pomos um pouco ao lado. A corrida tem obstáculos, mas através do poder do Espírito Santo e através de estarmos cheios do Espírito Santo, através de estarmos realmente dependentes de Deus e não das nossas próprias valias ou dos nossos próprios conceitos ou das nossas próprias ideias, o Senhor leva-nos a ultrapassar essas barreiras. Se caminhamos realmente por fé e não por vista, porque o justo pela sua fé viverá. Amém? Não por café, senão por fé. Amém? Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Muitas vezes é a nossa autojustificação. Queremos autojustificar as nossas debilidades. Não estamos dispostos a humilhar-nos, não estamos dispostos a arrepender-nos para que Cristo faça a obra perfeita nas nossas vidas. Nicodemos reconheceu que Cristo era de Deus. Disse: as obras que tu fazes só podes ver de Deus. E Jesus Cristo disse-lhe: é necessário que nasças novo. Ele não entendeu a predicação. Ele inclusive, depois no Sinédrio, ele defendeu a Jesus Cristo. Mas a sua vida não mudou. Estarmos dispostos a dizer que sim ao Deus, que há um Deus, estar dispostos muitas das vezes a confessar a Jesus Cristo, não é suficiente. É necessário permitir que Deus venha totalmente no seu poder, no poder do seu Espírito Santo e realmente nos transforme, realmente nos renove, realmente nos encha com o seu alento de vida. Queria ir a Atos, por favor, capítulo 2. Tanto em Lucas como em Mateus, quando João Batista predicou, alguns diziam: e o que faremos? E ele disse: arrependei-vos e bautizai-vos. É necessário. Como todos sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, o capítulo 1 do Ato dos Apóstolos relata quando Jesus Cristo esteve com os seus discípulos, predicando sobre o reino de Deus, e disse: é necessário que permaneçais para que recebais a promessa. E a primeira parte do capítulo 2 relata o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostés. Mas eu queria levar-te ao verso 37. A partir do versículo 14, relata a pregação de Pedro. Pedro, depois de estar cheio do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, pôs-se de pé, levantou a voz e adressou aquele povo judeu e confirmou as profecias que tinham sido dadas pelos profetas sobre aquele evento. No entanto, depois dessa pregação, diz que no verso 37, ouvindo eles isto, compungiram-se ao seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que faremos? E esta é uma pergunta que eu queria deixar para que tu pudesses pensar: que faremos?
Sim, faremos, podemos reunir-nos aqui, podemos reunir-nos, congregar-nos continuamente, mas que faremos? Faremos para que a cada dia possamos ver a vida de Deus em nós, que o Espírito Santo de Deus nos possa vivificar, que possamos viver realmente esse fogo e essa paixão do Senhor no nosso ministério e naquilo que fazemos a cada dia. Que faremos para sair da apatia, para sair da ambiguidade, que faremos para estarmos realmente definidos na obra do Senhor. O que faremos? Podemos ter várias ideias e podemos ir desenvolvendo estruturas e podemos inclusive sermos um grupo de boas pessoas, bons rapazes, e até termos boas intenções. Mas como diz um dito popular, de boas intenções está o mundo farto. Não são necessárias boas intenções, são sim necessárias pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo, apaixonadas por Cristo e pela sua obra redentora. Amém? Apaixonadas por Cristo e por a sua obra redentora. Mas continuamente lembrava-me da Escritura em Lucas, daquele publicano de Zaqueu que era um homem de pequena estatura, relata a palavra de Deus. No outro dia compartilhei isso com os irmãos. Ele tinha uma pequena estatura. Significa que quando uma pessoa tem uma estatura pequena, normalmente concebem-se algumas frustrações. Por exemplo, as pessoas gordas como eu estão sempre a tentar emagrecer. Às vezes a gordura leva-nos a frustrar-nos, porque queremos ser um bocadinho mais delgados. Às vezes aqueles que são baixinhos frustram-se porque desejam ser mais altos. Mas na realidade, Deus fez-nos assim à sua imagem e semelhança, e Ele ama-nos tal qual como nós somos. Amém? Amém. E aquele homem Zaqueu impactou-me porque ele diz a palavra de Deus que ele sabia que Jesus Cristo ia passar ali na sua cidade. E disse que ele queria ver a Jesus Cristo. Já tinha ouvido falar. E muitas das vezes nós ouvimos falar e recebemos palavra, e recebemos palavra, e recebemos revelação, e recebemos inclusive a direção dos servos de Deus que vêm e dizem: assim diz o Senhor, esta é a vontade de Deus para a tua vida, e continuamos a resistir e a resistir e a resistir, ao ponto de muitas vezes resistimos tanto que entristecemos ao Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que não entristeçamos ao Espírito Santo. Saúl entristeceu ao Espírito Santo porque ele criou sua própria agenda. Ele saiu da agenda, ele saiu do plano de Deus para criar o seu próprio plano. O plano de Deus, a diretiva que Deus lhe tinha dado. Ele disse: bom, talvez tenha pensado, eu sou mais criativo. E às vezes parece, muitas vezes nas nossas vidas, queremos ser mais criativos que Deus. Mas Deus é o único que continua a ter a mesma capacidade que teve na criação, quando disse: seja feito a terra, quando disse: seja a luz, seja a noite. Ele continua a criar, porque Ele é vida. Amém? Ele é vida, Ele é poder, Ele tem o seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo derrama vida, impele-nos vida. O seu Espírito Santo é aquele que nos dá o convencimento de pecado. Mas muitas das vezes o nosso coração vai se endurecendo. Ouvimos, e os nossos ouvidos já entram por um e saem pelo outro. Já nem passa o filtro. Por qualquer das formas, muitas vezes o filtro já está cateterizado, porque por muito que ouvamos, já temos a nossa própria ideia formada. E inclusive nos justificamos com a palavra de Deus. Justificamos exatamente sacando versos, contextos para justificar aquilo que desejamos e queremos fazer. Espiritualizamos as coisas porque não estamos dispostos realmente a arrependermos e pôr-nos diante do Senhor e que Ele faça a sua vontade nas nossas vidas. Que faremos, irmãos? Em Isaías 10:27 diz: acontecerá naquele dia em que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E o que é a unção? É a manifestação do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E qual é aquele dia? É o dia em que estejamos dispostos a arrepender-nos diante do Senhor. Entendo que devemos arrepender-nos diante de Deus a cada dia. A cada dia devemos vir diante do Senhor e arrepender-nos. Zaqueu
publicano, cobrador de impostos, um homem que a vida lhe ia bem, pois tinha bens, era reconhecido aí no seu sítio onde estava. Mas não lhe era suficiente. Talvez ele tivesse no seu coração a necessidade. Já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. E ele queria ver a Jesus Cristo. Mas disse que havia uma multidão. E ele, como era de estatura pequena, não conseguia. Não conseguia. Zaqueu, eu pensava e punha-me a pensar, Zaqueu podia ter tomado uma atitude de Calimero. O Calimero, o patinho que põe a gorra, e podia ter começado a queixar-se e a dizer: essa multidão, sou pequenino, se realmente fossem boas pessoas, abriam um passo, deixavam de ver o mestre que vai passar. Mas Zaqueu não entrou em comparação com nada, não entrou em comparação com aquelas circunstâncias que estava a viver, não entrou naquele queixumbe interno, senão diz a palavra do Senhor que ele apressurou-se e correu e subiu a uma árvore de sicômoro, a uma figueira que estava aí. Ele apressurou-se, ele adiantou-se, porque ele sabia que Jesus Cristo ia passar aí. Que faremos? Ficaremos a meditar nas nossas próprias agendas, nos nossos próprios desejos, ou submeteremos a nossa vida e o nosso coração ao Senhor para que Ele faça a sua vontade em nós? E tomaremos a dianteira e dizemos: eu quero ser abençoado, vou correr, vou subir àquela árvore, porque o Mestre vai passar, eu quero vê-lo. Já ouvi falar dele, já ouvi dizer que os coxos são sarados e correm, que os cegos veem, que os que estão endemoniados são libertados. Quem é esta pessoa? Eu necessito ver este homem. Mas nós, no entanto, como o povo de Israel, muitas vezes vimos coisas, ouvimos testemunhos, recebemos a palavra de Deus, mas perdemos a expectativa daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Parece que já temos tudo muito bem quadriculado, já o sabemos todo, já damos tudo por adquirido, já sabemos o beabá. Já essa exposição da palavra, se já ouvi, se aquilo que aquele irmão está a dizer, eu já sabia que ia vir por aí. E entramos nos nossos arrazoamentos. Mas Zaqueu, talvez na sua frustração, na sua necessidade, a sua frustração não lhe servia de impedimento. Talvez a sua frustração pessoal lhe tenha servido, sim, para impeli-lo a buscar, a subir àquela árvore. E diz a palavra do Senhor que então Jesus olhou para cima e viu e disse-me: Zaqueu, baixa, porque é necessário que vá à tua casa. E também diz a palavra do Senhor que naquele momento, quando Jesus chegou à sua casa, Zaqueu, sem que pertencesse a uma comunidade evangélica, nem tivesse na remar, nem fosse em nenhuma igreja, o que é que disse Zaqueu, irmãos? O que é que disse? É aqui que metade daquilo que tenho reparto pelos pobres.